gravada é colocada à disposição dos senhores lá na plataforma. Eu sempre repito isso e vou repetir de novo. Vocês entram na plataforma, entram em aulas anteriores, digitam a série de vocês, a disciplina que desejam, a senha de vocês. Então, senha, série, disciplina. Senha de vocês, primeiro ano do ensino médio, disciplina História, e colocam a data da aula que vocês desejam. Essa aula está acontecendo no dia 16/4/2021. Feito isso, vai aparecer lá na tela essa aula gravada. Eu vou colocar também lá à disposição para vocês os 2 vídeos que nós acabamos de ver, né? Vou colocar lá à disposição de vocês. E mais outros materiais que serão importantes para o estudo de vocês e a preparação para a nossa prova, que se aproxima aí no dia 26. Ok? Bom, deixa eu tentar pegar minha apresentação para nós começarmos a falar sobre o período clássico. Só um minutinho. Pessoal, vocês estão me ouvindo também? Ótimo. Vou pedir só um minutinho para vocês, vou dar um recado aqui no 8º ano e já retorno. 1 minuto. Pessoal do 8º ano, bom dia. Só relembrando vocês que este horário seria de educação física, mas como as autoridades não nos informaram como proceder com a educação física em ambiente virtual, este horário fica vago, retornando às aulas normais depois deste horário. Ok? Então, este horário de educação física é vago. Ok? Muito obrigado.
Então, pessoal, vamos começar o estudo do período clássico na Grécia Antiga, tá certo? Como eu falei anteriormente para vocês, o período clássico, ele começa com o apogeu do povo grego. Eles derrotaram os persas nas guerras médicas, recuperaram a hegemonia no mar Mediterrâneo, principalmente em relação ao comércio marítimo, e tudo vai muito bem para os gregos. Existe até um sentimento de união entre as polis, mediante o enfrentamento do inimigo comum, que foi a Pérsia. Então, nós estamos no auge do povo grego, no início do período clássico, mas vislumbraremos que também esse período clássico trará a ruína para o povo grego. Vamos adiante, então. Então, esse período, conhecido como período clássico, ele vai de 5 a.C. a 4 a.C., tá? Então, o período clássico, ele é assim denominado, porque nesse período vão se acentuar as principais características da civilização grega. É um período que realmente foi bem marcante para os gregos, como nós já falamos, eles enfrentaram um grande desafio das guerras médicas, mas esse período também vai trazer para os gregos desenvolvimento econômico e cultural. Não vai ser só guerras. Os gregos terão nesse período desenvolvimento econômico e cultural. Os gregos enfrentarão, no início desse período, seu grande apogeu. Os principais inimigos dos gregos nesse período, vocês já sabem, foram os persas, chamados de Medos, né? Por isso guerras médicas, já falamos sobre isso. Esse conflito entre essas duas civilizações ficou conhecido como guerras médicas, né? Os persas, eles dominavam o Mar Jônio, onde havia uma série de cidades-estados gregas, né? E essas cidades-estados gregas, colônias, na realidade, se rebelaram contra a dominação persa, como já falamos anteriormente, e foram apoiadas na sua rebelião contra a dominação persa por Atenas. E essa ação de Atenas desperta a ira dos persas, tá? E aí ele trata do que nós acabamos de ver, a Batalha de Maratona, né? E também que ficou a segunda grande guerra médica, que ficou conhecida como a Batalha das Termópilas. Então, nós vimos que as guerras médicas, elas principiam no final do período arcaico, no início do período clássico. E é daqui para frente que nós vamos nos concentrar mais, tá? Deixa eu explicar algo para vocês. Quando finalmente os persas foram rechaçados da Grécia, as cidades-estado gregas decidiram que elas deveriam se unir contra o inimigo, contra os persas. Mas antes de realizarem essa união, observa, não é a união como um império, como um único rei. É uma união militar, tipo um pacto militar, ou uma confederação militar. Então, antes de se unirem em confederação militar para se defender de um futuro ataque dos persas, porque os gregos tinham a certeza que os persas voltariam, né? E, na realidade, eles ficaram esperando de 40 a 50 anos o retorno da ameaça persa, que nunca veio. Depois da derrota dos persas para os gregos, para o Império Persa foi lomba abaixo. As nações que eles dominavam começaram a se revoltar. Com a morte de Xerxes Dario I, começou uma luta discriminada pelo poder entre generais e nobres. O Império Persa começou a ruir, né? Nós vamos ver que o Império Persa começa a ruir. Por isso que eles não voltaram nunca mais para tentar dominar os gregos. No entanto, os gregos não sabiam disso. E eles temem a volta dos persas e eles querem se preparar, né, para essa volta. E a ideia deles é se preparar unindo as polis, não uma união política, não um império, mas unindo as polis através de um pacto militar, uma confederação militar. Como os nossos amigos gregos eram muito religiosos, eles, antes de manifestarem essa união,
Eles foram até o oráculo. Que oráculo? O oráculo de Delos, que ficava na ilha de Delos. Alguns chamam de Delfos, né? Mas latinizando é Delos mesmo. Tá ok? E lá no oráculo de Delos existia uma virgem, ela era uma sacerdotisa, que quando completava 12 anos, ela era colocada para viver dentro de uma caverna. Eles diziam que aquela caverna era sagrada, e ali naquela caverna os deuses, entre eles Apolo, vinha e dizia a essa sacerdotisa o que iria ocorrer, o que iria acontecer, tá? Bom, os líderes das polis, os líderes militares, foram até o oráculo de Delos, conversar com a sacerdotisa, pedir direcionamento. Só deixa eu explicar uma coisa para vocês. A ilha de Delos não é lenda, ela existe. Né? E ela foi visitada por vários arqueólogos que encontraram realmente essa caverna, onde ficava a sacerdotisa. Nos relatos dos gregos, a sacerdotisa falava muitas vezes a língua dos deuses, que não é compreendida pelos homens. E ela tinha trejeitos que não eram trejeitos normais dos homens. E sua face também era distorcida devido ao contato com os deuses. Pois bem, os arqueólogos, eles descobriram a tal caverna onde habitava a sacerdotisa e eles acabaram fazendo uma outra descoberta. Essa caverna, ela é a parte superior de um antigo vulcão extinto. Esse vulcão extinto, em processo de resfriamento, ele solta gases de enxofre. Ele está resfriando, então, no seu processo de resfriamento, ele solta gases, e esses gases são gases de enxofre. Se tu estiveres num ambiente fechado, respirando gases de enxofre, tu entra num processo de intoxicação gradual, e esse processo de intoxicação gradual, com o tempo, te leva à loucura, com o tempo, te leva à alucinação. E em menos de 3 anos, tu morre. Por isso que as sacerdotisas viviam tão pouco e eram tão rapidamente substituídas. Porque essas moças aí, essas virgens, preparadas desde a infância para ser sacerdotisas, eram colocadas, na realidade, pelo menos na ilha de Delos, numa caverna que transpirava enxofre e que colocava essas moças num estado de perfeita alucinação. Por isso que os gregos diziam que essas sacerdotisas, às vezes, falavam palavras inteligíveis, não compreendidas, e que eram palavras dos deuses, era o linguajar dos deuses. Na realidade, as palavras inteligíveis que as sacerdotisas falavam, porque elas estavam muito doidonas, elas estavam intoxicadas, alucinando por causa dos gases sulfurosos que aspiravam diariamente dentro daquela caverna. Mas entre as alucinações, entre as palavras inteligíveis, haviam sempre aqueles que eram considerados intérpretes do que as sacerdotisas falavam, que eram os sacerdotes. E os sacerdotes ouviam as sacerdotisas e, de uma maneira que ninguém sabe, eles conseguiam transformar aquele bando de palavras desconexas, alucinadas, em uma mensagem. E aí os sacerdotes, não sei de onde eles tiraram isso, deduziram que as sacerdotisas estavam informando que os persas voltariam, e a gente sabe que os persas nunca voltaram, essa é a grande realidade, mas os sacerdotes informaram que o deus Apolo havia informado as sacerdotisas que os persas voltariam e que as polis gregas deveriam se unir numa confederação militar para estarem preparadas para o retorno dos persas. Caso contrário, a Grécia seria dominada pelos persas. Então, vai surgir aí a Confederação de Delos, que é uma homenagem
ao oráculo de Delos. Essa confederação de Delos reunia todas as polis gregas e cada polis deveria oferecer recursos financeiros que serviriam para construir um poderoso exército com vários barcos, contratar tropas mercenárias, fazer armamento, né? Esses recursos todos deveriam ser utilizados para a defesa da Grécia, na construção de barcos, feitura de armas, contratação de exércitos mercenários, contratação de pessoas para treinar esses exércitos, e por aí vai, né? Quem ficou encarregado de administrar esses recursos foi Atenas. Atenas estava muito famosa porque vocês viram que eles rechaçaram com sucesso os persas na Batalha de Maratona. E também lutaram ao lado dos espartanos na Batalha das Termópilas. Então, segundo as polis gregas todas, quem tinha mais experiência, vamos chamar de experiência, né, no combate contra os persas eram os atenienses. Então, os atenienses assumiram o controle, né, assumiram o controle desses recursos financeiros e iniciaram a construção do poderoso exército e da poderosa marinha da Confederação de Delos. Por muitos anos, por décadas, os atenienses aguardaram o retorno dos persas e investiram realmente na construção, pegaram os recursos das outras polis e investiram na construção de um poderoso exército, de uma poderosa marinha. Só que os persas nunca vinham, né? Nunca aparecia persa nenhum. Aliás, não se tinha nem mais notícia dos persas. Eles tinham abandonado até as antigas colônias que eles haviam dominado na Ásia Menor. Então, o líder de Atenas, Péricles, ele começa a utilizar os recursos que deveriam ser para a Confederação de Delos, os recursos que deveriam financiar esse poderoso exército, essa poderosa marinha, que enfrentaria uma possível invasão persa. Ele começa a utilizar esses recursos dentro de Atenas, né? Ele vai usar esses recursos para fortalecer o comércio marítimo de Atenas. Vai utilizar esses recursos para reconstruir a cidade de Atenas. É bem nessa época que ele constrói o Partenon, aquele complexo urbano ateniense com templos. Então, esse líder político ateniense, Péricles, que vai governar Atenas por 30 anos e que vai fortalecer o regime democrático, é o mesmo Péricles que está passando a perna em todas as demais polis gregas, usando os recursos que deveriam ser para a Confederação de Delos, usando esses recursos para o engrandecimento de Atenas. Então, aí está a Acrópole do Partenon, né, que foi construída com dinheiro, com os recursos que deveriam ser utilizados na construção do poderoso exército da Confederação de Delos. Agora, gente, por favor, foi sempre assim? Não. A princípio, os atenienses realmente usaram os recursos fornecidos pelas cidades-estados gregas, as outras, né, inclusive Esparta, para construir um poderoso exército, uma poderosa marinha. E até construíram. Só que depois de tanto tempo, sem aparecer persa nenhum, eles tomaram uma decisão que não é louvável, que é roubo, isso é roubo, é desvio, né? E começaram a se apoderar dos valores oferecidos pelas outras cidades para utilizar em proveito próprio para o engrandecimento de Atenas. E aí vocês vislumbram o Partenon, que foi construído com esses valores desviados da Confederação de Delos, né? Bom, os espartanos nunca vinham,
nunca apareciam, né? Nunca chegaram espartanos e os espartanos não, perdão, gente. Os persas nunca vinham, nunca houve o ataque. E como eu falei, até mesmo as colônias da Ásia Menor que os persas haviam dominado, eles abandonaram. Então os espartanos começam a desconfiar, assim como os atenienses já haviam desconfiado antes, que os persas não vão voltar, né? Então os espartanos comunicam aos atenienses: olha, nós acreditamos que os persas não vão retornar, não existe mais sentido de nós ficarmos pagando tributos a Atenas para que ela invista na confederação de Delos, para que ela invista nesse poderoso exército, nessa poderosa marinha. Então, Esparta e as outras cidades gregas estão informando Atenas que vai cessar o pagamento de tributos a Atenas, ou, consequentemente, vão cessar os investimentos da Confederação de Delos. Os exércitos e os recursos argariados com os tributos pagos pelas cidades gregas, esse exército ainda vai permanecer em prontidão caso apareça algum persa, mas não vai ser gasto mais nenhum centavo pelas cidades gregas, as outras, né, para ampliar esse exército e essa marinha. Os atenienses já estavam acostumados a receber tributos das outras cidades e utilizar em proveito próprio. E, para surpresa dos espartanos e das outras cidades gregas, os atenienses ameaçam agora que todo aquele que parar de pagar tributo a Atenas será atacado pelas forças da Confederação de Delos. Ou seja, olha o absurdo da situação. Tu colaborou com recursos para a criação de um poderoso exército, de uma poderosa marinha, para que esse poderoso exército e essa poderosa marinha pudessem rechaçar o ataque de uma nação estrangeira, mais precisamente os persas. Agora, porque tu não quer mais pagar tributos para ampliar esse exército, até porque não existe mais, aparentemente, a ameaça de uma invasão persa, e também porque está todo mundo um pouco desconfiado da onde estão saindo tantos recursos para que Atenas esteja crescendo da maneira que está crescendo, né? Os espartanos, o pessoal de Corinto, está todo mundo meio desconfiado da onde é que vem todo aquele dinheiro, todos aqueles recursos que os atenienses estão usando para ampliar o seu comércio marítimo e para reconstruir e urbanizar a sua cidade. Então, no fundo, todo mundo já está acreditando que as verbas para a Confederação de Delos estão sendo desviadas pelos atenienses. Os atenienses, ao saberem que não vão mais as demais cidades pagar tributos, vão reagir da pior forma possível. Ele vai dizer, então pronto, quem parar de pagar tributos à Confederação de Delos vai sofrer um ataque das forças da Confederação. Ou seja, vai ser atacado por Atenas e pelos exércitos mercenários da Confederação de Delos. Então, nós vamos observar que essa ameaça de Atenas é recebida com surpresa, por alguns e por outros não. Os espartanos já estavam desconfiados dos atenienses. Algumas cidades-estados gregas, com medo de Atenas e com medo que Atenas usasse as forças militares da Confederação de Delos contra eles, vão se unir a Atenas e vão continuar pagando tributos. Mas os espartanos não. Os espartanos e as cidades que não concordaram mais em pagar tributos a Atenas vão formar uma outra confederação, um outro pacto militar, que se chamará Confederação do Peloponeso. E vai começar, então, a famosa Guerra do Peloponeso, que nada mais é entre Atenas e a Confederação de Delos e seus aliados, e a Confederação do Peloponeso, liderada por Esparta e com os seus aliados. Essa Guerra do Peloponeso, que é a guerra entre a Confederação
de Delos contra a Confederação do Peloponeso, ela vai enfraquecer, ela vai arruinar a civilização grega, né? Vai arruinar de tal forma que os gregos não vão conseguir se reerguer mais depois dessa guerra entre Confederação de Delos e Confederação do Peloponeso. Esse conflito ficou conhecido como Guerra do Peloponeso, e a Guerra do Peloponeso é a principal responsável pela ruína da civilização grega. Quem ganha a Guerra do Peloponeso? A Confederação do Peloponeso, liderada por Esparta. Atenas já praticamente destruída, ela ainda por cima terá que, no fim, suportar o jugo dos espartanos. Mas nós vamos ver que Esparta enfraqueceu de tal forma que, depois dessa guerra do Peloponeso, e as cidades gregas enfraqueceram de tal forma, depois dessa guerra do Peloponeso, que elas não conseguiam mais resistir aos ataques inimigos. Então, Tebas vai entrar em guerra contra Esparta e vai vencer. Nós vamos ver, então, que a primeira investida contra a civilização grega vem agora. Tebas, observando o enfraquecimento geral dos gregos, ataca o coração daqueles que hoje dominam a Grécia, que são os espartanos, e os derrotam até com extrema facilidade. Os espartanos haviam perdido boa parte dos seus exércitos na Guerra do Peloponeso. Eles estavam lutando já e usando nas suas fileiras crianças, pessoas de tenra idade, de baixa idade, muito mal treinados. Os recursos de alimentação e armas eram escassos. Então, mesmo com toda a tradição de guerreiros que os espartanos tinham, eles não resistiram ao ataque dos tebenses. E os tebenses vão dominar Esparta, e daí vão começar um processo de dominação da Grécia. Só que esse processo de dominação da Grécia pelos tebenses vai ser debelado, vai ser contido pelos macedônios. Deixa eu explicar isso para você, gente. Vamos falar um pouquinho sobre os macedônios, mais precisamente sobre Filipe II da Macedônia. Todo o continente, vamos dizer assim, tem uma nação que é mais desprezada pelos demais, geralmente porque ela tem leis fracas, é um ambiente povoado de guerras, roubos, etc. Né? É como uma cidade, sempre as cidades possuem um bairro que é um pouco mais, eu não queria usar a palavra desprezado, mas me falta a palavra, desconsiderado pelos demais. É um bairro mais pobre, lá só mora gente marginal, ruim, a gente nem quer ter contato com esse bairro. Quando alguém se muda para esse bairro, meu Deus, você vai morar lá. Pois a Macedônia era assim. A maior parte dos gregos consideravam a Macedônia uma terra de salteadores, de ladrões, um país, uma nação, uma cidade-estado, perdão, que não tinha uma organização política definida, que não adorava os deuses da maneira correta. Então, os macedônios eram desprezados pelos gregos, né? Desprezados pelos gregos. Só que, na Macedônia, surgiu um novo rei chamado Filipe II. E esse Filipe II, ele organiza a Macedônia, e esse Filipe II aproveita que a Macedônia não foi convidada a participar das guerras do Peloponeso e observa que a Grécia está tão enfraquecida que caiu na mão dos tebenses. Então, o Filipe II, que não é besta nem nada, ele vai organizar as forças macedônias para a invasão da Grécia. O nosso amigo Filipe II vai invadir a Grécia, né? Vai invadir a Grécia e vai se tornar o senhor homogêneo do poder político e econômico da Grécia, que agora não é nada mais do que ruínas.
Filipe II não é tão importante assim, gente. O importante para nós é o filho de Filipe II, que é o grande Alexandre, Alexandre o Grande. Filipe II, quando o filho fez 13 anos, ele deu ao filho um escudo, uma espada, uma lança, um arco, um cavalo, uma pequena bolsa com moedas de ouro e mandou o filho sair pelo mundo para buscar conhecimento. E ele só poderia voltar para a Macedônia quando ele soubesse ou tivesse todo o conhecimento das civilizações daquele período. E o Alexandre o Grande, ele peregrinou dos 13 até os 22 anos de civilização em civilização, aprendendo técnicas de combate, aprendendo sobre política, sobre ciência, sobre religião dessas civilizações. Com 22 anos, ele retorna à Macedônia e, quando o seu pai o olha, vê o seu retorno, ele apenas diz: estou pronto. Então, agora, Filipe II tem de volta à Macedônia o seu filho Alexandre o Grande, o maior conquistador que a história já viu. Filipe II, o rei da Macedônia, ele vai ser morto em um ataque, um assassino espartano, contratado pelos regentes de Esparta, vai adentrar dentro da Macedônia, vai adentrar no palácio do rei e vai matar Filipe II, o rei da Macedônia, bem no momento em que ele está fazendo sua inspeção militar nas forças macedônicas. Os espartanos, atenienses e coríntios, ou que sobrou deles, acreditavam que matando Filipe II, o rei da Macedônia, eles conseguiriam desestruturar completamente a Macedônia e poderiam retomar lentamente a hegemonia da Grécia, com cada cidade-estado, cada polis, voltando a ser independente. Só que, para infelicidade dos gregos em geral, quem assume o lugar de Filipe II é muito pior, pior no sentido de um guerreiro espetacular e um estrategista espetacular, um homem de extremo conhecimento, que era o seu filho Alexandre, Alexandre o Grande. Né? Então, não adiantou absolutamente nada. Alexandre o Grande continuou a dominar os gregos e continuou a derrotá-los, exatamente como seu pai Filipe II fazia. Só que Alexandre o Grande, ele não se contenta com a Grécia. Ele inicia um processo de expansão territorial através de conquistas militares que vai se expandir por diversos continentes. Ele vai conquistar praticamente o continente europeu, parte do continente africano e parte do continente asiático. Junto com Gengis Khan, o nosso amigo Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores que a humanidade já viu. Tá? Bom, qual é o grande mérito de Alexandre o Grande? Ter sido um grande conquistador? Também. Mas o grande mérito de Alexandre o Grande é que ele foi o causador do surgimento da cultura helenística. O que é cultura helenística? Cultura helenística foi a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Então, esse período de expansão macedônica através de Alexandre o Grande é conhecido como período helenístico. Por quê? Porque é o período do surgimento da cultura helenística. E o que é cultura helenística, gente? É a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Tá certo? Então, nós vamos ver que Alexandre o Grande conquistador, vai acabar falecendo. Alguns dizem que ele faleceu em decorrência de uma doença que ele adquiriu durante as suas incursões militares, né? Uma doença muito parecida com a malária.
tem uns que dizem até que foi malária, que ele pegou quando esteve na África, né? Conquistando o continente africano. Mas o que nos interessa saber não é do que ele morreu, é o que aconteceu quando ele morreu. Alexandre, ele não deixou substitutos. No seu leito de morte, cercado por seus generais e por seus filhos, ele foi perguntado qual deles o substituiria. E antes que ele pudesse proferir e dizer é fulano, é ciclano, é beltrano, ele morre. Então, tanto os filhos quanto os seus generais não tinham mais um rei, porque não foi escolhido pelo Alexandre o seu substituto. Então, nós vamos ver que o império criado por Alexandre será dividido entre filhos e generais, e que esse império, uma vez dividido, vai começar a demonstrar, devido à ganância dos filhos de Alexandre e de alguns generais, ex-generais de Alexandre, vai começar a demonstrar um período de guerras internas, onde cada reino, liderado por filhos de Alexandre ou por generais de Alexandre, tentará destruir o outro e assumir a hegemonia. O desejo dessa gente, tanto filhos quanto generais de Alexandre, era reagrupar, refundar o antigo império que Alexandre Magno havia criado. Mas, ao invés disso, esses reinos que agora lutam entre si, que outrora fizeram parte de um império e agora lutam entre si, eles enfraquecem a cada batalha e, depois de estarem devidamente enfraquecidos, eles serão conquistados por um novo poderoso inimigo que surgiu no Oriente, que são os romanos. O exército romano colocará a pique o antigo Império Macedônico, se apoderará de sua cultura e de muitas dos seus possessões, muitas das suas possessões territoriais. Tá? Então, aqui nós temos uma gravura de como seria o nosso amigo Alexandre. Tá? Pessoal, aqui encerramos o período clássico e encerramos o período helenístico. Então, o período clássico, assim como foi o apogeu dos gregos, também foi o período onde aconteceu a sua ruína. E o período helenístico, representado pela dominação macedônica e pelas conquistas de Alexandre o Grande, e também pela disseminação da cultura helenística, que é a fusão da cultura grega com a cultura oriental. Agradeço aos senhores, encerramos por aqui, continuaremos na próxima aula, tá certo? Muito obrigado a todos, desejo um bom dia e que Deus os abençoe. Obrigado.